E às vezes o que acontece no comercial é que a pessoa recebe um não e ela traz pro pessoal. Então eu recebi um não de um cliente, ele disse que não quer, enfim, a pessoa fica triste, fica cabisbaixa. Isso não tem nada a ver, às vezes é um momento do cliente. Ele ficou 2 anos me dizendo não. Não. Mas por quê? Não é que ele não gostou da Lu, não é que ele não gostou da ILED, é que não estava no planejamento deles. Não era o momento certo. 2 anos depois, quando eles pensaram em fazer painéis de LED, eles nos chamaram. E realmente o meu orçamento ficou muito mais caro. E aí o CEO nos chamou. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A vida é o agora, a gente tem que viver o agora, aproveitar e procurar fazer o nosso melhor no dia de hoje, né? A minha sugestão, né, num momento desse, é fortalecer a fé. Então, procurar fortalecer a tua fé, independente de qual for o desafio, independente de qual for a tua religião. Porque se a gente fortalece a fé, se a gente acredita, se a gente crê, se a gente tá bem consigo mesmo e tá com Deus no nosso coração, a gente vai conseguir saída para tudo, acho que... Turma, esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que acreditam no poder da transformação e da inspiração. O Instituto Abassi, referência em saúde e emagrecimento. A JRD Construções, construindo sonhos com solidez. A Labiata Store, trazendo elegância e estilo para o dia a dia das mulheres. E a Big Pan, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, sempre presente com você em todos os momentos. Juntos, eles fazem esse podcast acontecer. Agora vamos para o episódio e já vou pedir para você um favor. Clica aqui no botãozinho de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal que vai ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas que precisam. Valeu, bora lá! A convidada de hoje acredita que você precisa ter fé e resiliência para conseguir conviver nesse mundo tanto pessoal quanto profissional. Ela tem mais de 18 anos na área comercial, é jornalista de formação. Nossa cliente, querida, gostamos muito, é mãe de 2 meninas lindas, esposa do Tyrone, que também empreende junto com ela. Ela é proprietária, sócia proprietária da ELED Painéis. Abriu mão de trabalhar na NSC, que trabalhou por 10 anos na NSC Comunicação, para empreender. Largou tudo para empreender no momento onde painéis de LED nem eram tão visados assim no mercado. E empreendendo em casal. Antes da pandemia, ela também era proprietária da Casa de Carnes Le Cavalcante, que acabou fechando durante a pandemia. Talvez a gente fale um pouquinho disso aqui. Seja muito bem-vinda, Lu Martins. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Lu, é uma honra ter você aqui com a gente. Sem dúvidas, esse nosso bate-papo vai ser muito legal. Mas vamos começar pelo começo? Então, eu quero que tu conte um pouquinho para nós como que começou a tua trajetória lá no início, no NSC, no jornalismo. Como que começou essa carreira da Lu? Então, eu sou formada em jornalismo, né? E comecei a trabalhar na RBS. Quando me chamaram a primeira vez, foi para ser repórter até. Tem jeito. Obrigada. E aí eu não quis, eu disse que eu queria muito trabalhar com publicidade. Porque quando eu fiz estágio, eu trabalhei na Secom do governo, então eu atendia todas as agências de publicidade. E eu gostei muito me encantei com aquele universo da publicidade, das campanhas, enfim, das agências, do contato com as agências, atendimento. E aí eu tinha vontade de trabalhar nesse segmento. E eu lembro que eu saí da Secom, fui para os Estados Unidos, eu fiz um programa de Work Experience, e quando eu voltei, eu tentei trabalhar numa agência. Mandei meu currículo, enfim, e o dono, não vai dar, acho que não vai ser o momento, enfim. E aí eu tentei na RBS, me chamaram para repórter, eu falei que não queria, e em seguida abri uma vaga no comercial, executiva de contas júnior. E aí eu tinha uma amiga no RH e ela levou o meu currículo e eu fui contratada. Que legal. E comecei a trabalhar na RBS como executiva de contas júnior e não deu 1 ano e meio, eu já assumi a maior carteira de executivos de contas daquela área. Que legal. E fiz a minha carreira lá durante 10 anos. Foi uma experiência muito grande, um grande know-how para mim, né? Trabalhar aí com o maior veículo de comunicação do nosso estado e também ter contato com todos os clientes, né? São clientes que hoje fazem parte do universo da ILED, né? Então eu digo que eu comecei vendendo publicidade em jornal, vendi publicidade em rádio, online, nos projetos multimídias, em TV, e hoje eu vendo em painéis de LED, né? Então são os mesmos clientes, o mesmo mercado. Mudou o meio. Só mudou o meio, exatamente. Que legal. E Lu, como foi pra ti, a gente falou aqui na abertura, né? 10 anos de NSC. Tu começou
uma carreira lá dentro, de certa forma, foi onde tu começou a criar a tua carreira. E como foi para ti largar tudo isso? Porque é uma estabilidade, né? Uma segurança que a gente tem de ter o controle ali, de ter um pai, né? A empresa cuidando da gente. Como foi para ti largar tudo isso? Putz, vou montar uma empresa. Como a gente falou, painéis de LED, quando painéis de LED ainda não eram tão conhecidos, porque a LED está com 13 anos agora. 13 anos, isso. Então, como que foi isso? Foi bem difícil. Eu imagino. Foi muito difícil, foram anos, não foi uma decisão fácil. Eu fiquei 2 anos e meio para ter coragem de pedir, de conseguir, assim, chegar na NSC e fazer um acordo, dizer, não, realmente eu quero tocar a minha vida. E acho que uma das coisas que me encorajou muito também, porque eu amava trabalhar na empresa, sempre gostei muito, sempre fui muito reconhecida e amava o que eu fazia, o meu dia a dia, enfim. E acho que uma das coisas que me impulsionou foi o grande desejo de ser mãe. O meu maior sonho de vida sempre foi ter uma família, foi ser mãe. E eu estava num processo com a minha filha mais velha para engravidar e não estava conseguindo. Então, a minha médica disse, eu acho que tu tens que desacelerar um pouco. Tem que sair um pouco dessa pressão, dessa correria, a área comercial tem demanda muito, né? E aí foi onde eu disse, não, eu acho que tá na hora de eu tomar essa decisão, dar esse passo. E eu lembro que eu fui conversar com a minha mãe e foi a pessoa que mais me incentivou, assim, foi a minha mãe, mais me incentivou, não, as únicas que me incentivaram, a minha mãe e o meu esposo, que eles falaram, não, vamos tocar a LED comigo, Tairone disse, vem, eu preciso, a empresa está crescendo, numa época que painel de LED não era nada ainda. Sim. A gente ia oferecer para os clientes, todo mundo queria, mas ninguém ainda estava pronto para comprar. Pronto para comprar, até porque é um produto importado, a nacionalização é muito cara, enfim. Então, eu lembro que eu fazia umas 10, 15 visitas para interessados. Mas foi nesse momento que eu queria muito ser mãe que eu tomei a decisão de sair para apostar não só na nossa empresa, como também na nossa família. E aí, por isso que eu consegui, tive a coragem de sair. Realmente, eu digo coragem porque todo mundo ao meu redor dizia, tu é corajosa, como que tu vai abrir mão, né, de um emprego tão estabilizado, reconhecida, enfim, que tu gosta tanto. Sim. Mas foi um passo bem importante na nossa vida, na minha família, eu digo assim, porque hoje eu tenho 2 filhas, e a LED hoje está num momento muito importante da empresa, porque é um momento onde o painel de LED hoje ganhou uma dimensão muito grande, né? Hoje a gente vê aí o quanto esse segmento tem crescido no mundo todo, é um segmento que está em grande expansão. Hoje, a publicidade em painel de LED já se tornou uma das 3 principais players de investimento das grandes marcas aqui no Brasil, e está tendo um movimento muito grande das empresas de comunicação para a publicidade também em painel de LED, trazendo os painéis de LED para o portfólio. Então, a NSC é o maior exemplo. Hoje a NSC tem publicidade em rádio, TV, jornal, e vão vir a atuar também com publicidade em painéis de LED. Lu, eu quero entrar nesse ponto daqui a pouco, que é justamente sobre os seus clientes. Porque, cara, a gente sabe que tu tem clientes high ticket e eu quero entrar no ponto de vendas em relação a isso. Mas antes, tu comentou que ok, naquela época a parte de painel de LED ainda no Brasil estava como se fosse um risco, estava difícil, não era qualquer um que entrava, estava difícil da pessoa investir naqueles momentos. E nessa época era só o Tairone que estava tocando a empresa. Isso, só o Tairone que tocava a empresa. Daí ele pediu para você ir lá trabalhar com ele. Aí eu assumi a área comercial da empresa. Antes Tairone, era ele. Ele que tocava o comercial, a parte técnica. A gente tinha uma executiva de contas na época, até a Annelise, que fazia essa parte comercial. E só que era uma área comercial menor, né? E aí, quando eu assumi a área comercial, então eu estruturei toda a área comercial, colocamos representantes Paraná, Santa Catarina, Paraná, Curitiba, aqui em Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina e um em São Paulo. Legal. E aí estruturei a área comercial e assumi para a gente ganhar aí mais velocidade. Não, legal. E aí, naquela época, que já era um pouco mais difícil da pessoa investir, como que tu via para quebrar essa objeção? Nessa barreira. Nessa barreira, de falar assim, não, cara, vai que tu vai ver que o futuro tá aqui. Tá? Então, o que acontece? Por isso que eu falei muito da resiliência, né? Empreender é ter resiliência. Porque quando a gente começou a nossa empresa, ela chamava Exclusive Mídias Digitais. A gente começou com publicidade em painéis de LED. Nós tínhamos um ponto dentro do aeroporto, na sala de desembarque, na Beira-Mar de São José, próximo ao Shopping Beira-Mar. Começamos vendendo publicidade, a Annelise, que era a executiva que vendia. E com o tempo, quando eu assumi,
eu vi que a gente precisava mudar esse segmento. Porque a publicidade ainda era muito aquém do que a gente esperava, assim, eu ficar 1 hora lá com o cliente, negociando para vender um anúncio, ainda era muito pequeno, não tinha grandes circuitos, não tinham grandes painéis de publicidade, então a gente estruturou a empresa e passou a se especializar em venda de projetos especiais, não mais a publicidade, a vendas de projetos e manutenção. Então, como o Tairone é referência, há 20 anos trabalha nesse segmento, com a parte de manutenção em painéis de LED. Então, foi expertise, né? Tinha toda a expertise. Foi um movimento muito importante que a empresa fez naquela época, mas bem desafiador, porque eu não vendia mais a publicidade em si, que era um ticket médio baixo, eu vendia o próprio produto. Só que para isso não é qualquer cliente que tenha condição de comprar um equipamento, né, fazer esse investimento para passar só a publicidade dele, exclusivo dele. Então foi aí que a gente foi abrindo o mercado e ficando conhecido e divulgando o nosso produto. Foi fácil? Não, foram 10 anos suado da gente conseguir visitar cliente, oferecer, passar todo o nosso know-how e aí ali plantando uma sementinha para o cliente colocar no escopo dele um painel de LED. Então eu vou tentar colocar aqui na minha empresa, quem sabe para o plano do ano seguinte, para o próximo ano, enfim. Tem clientes que eu fiquei em negociação 2 anos, a Cassol, por exemplo. O Forest é um grande cliente nosso, que é o responsável pelo marketing da Cassol, foram 2 anos apresentando proposta, oferecendo para o cliente, explicando como é que funcionava, enfim, até entrar no planejamento do cliente. Então, muitas vezes o cliente até quer, mas ainda não está no planejamento deles fazer essa transformação para painéis de LED, enfim. Então, assim, foi um processo bem moroso. E o Tairone sempre dizia, painel de LED é o futuro. Painel de LED é o futuro. Ele viajava muito, sempre participou aí dos grandes centros, das feiras da Infocom, na China, enfim. Então, ele sempre dizia, o painel de LED é o futuro, nós estamos no caminho certo. E aí, nas nossas conversas e nos momentos, assim, de aflições, né? Será que estamos no caminho certo? Sempre me vem uma frase que o Cezinha Gomes, da Porto Belo, um grande cliente meu da época do Diário Catarinense, me falou uma vez. Quando eu disse para ele que eu estava saindo do diário para empreender, o Cezinha disse, eu vou te falar um ditado holandês, que diz o seguinte, não importa a velocidade, o que importa é o rumo. E eu e o Tairone, nas nossas conversas, a gente sempre falava, a gente não está na velocidade que a gente gostaria, mas a gente está indo no rumo certo. Então, eu acho que a gente acertou o rumo e seguiu. E a velocidade vai ser consequência aí que a gente vê o quanto esse segmento cresceu, expandiu. E hoje eu tenho certeza aí que os marketings das empresas, a área comercial, todos desejam ter um painel de LED na sua empresa ou colocar a sua marca num painel de LED, que é onde aí consegue impactar de forma atrativa, inteligente, dinâmica, né, o produto para os clientes. Muito bom. Muito bom. Até anotei aqui, cara. Não importa a velocidade, o que importa é o rumo. Ditado holandês. Muito bom. Muito bom. E eu vou, depois eu deixo tu puxar outro assunto, mas já que a gente tá falando do Tairone, como ele não tá aqui, vamos falar dele. Boa! Mas assim, eu digo porque eu e o Gabi, a gente empreende em casal, e no nosso caso foi o contrário, eu comecei ele me incentivando, mas eu comecei meio que sozinha, com ele me apoiando, me ajudando, e depois ele veio pra dentro da empresa. No caso de vocês foi o contrário, o Tairone começou, e aí tu veio pra empresa, foi a aquisição pra empresa. E como que é pra vocês isso, de empreender junto? Querendo ou não, vocês criaram 3 filhos ao mesmo tempo, praticamente, né? Veio a Eled, a Vitória, a Luísa, então vocês fizeram 3 filhos praticamente ao mesmo tempo, foram construindo essa família, né? Como que é pra vocês lidar com tudo isso e ainda ser casal nesse meio tempo? Então, o que acontece? Eu sempre fui muito comercial. E eu levava isso, assim, a ferro e fogo. E eu trazia isso para dentro de casa. Eu chegava em casa e dizia, mãe, falta tantos mil para eu bater minha meta. Pede aí para Nossa Senhora passar na frente e me ajudar que eu bato a minha meta. E tem muitas histórias. A Zezé, que é a gerente que me contratou na RBS na época e hoje é minha grande amiga da vida, ela conta vários episódios meus, que quando eu batia a meta, ou quando chegava algum anúncio que eu ia fechar minha meta, enfim. Então eu sempre fui muito motivada a ter meta e a alcançar os meus objetivos. E eu sempre trouxe isso para dentro de casa. E quando o Tairone me conheceu, era a mesma coisa. Ai, tô para fechar um contrato tal, falta só isso. Será que o cliente vai me ligar até 6 horas da tarde de sexta-feira para
para fechar, para a gente comemorar no final de semana, enfim. Então, esse dinamismo do comercial sempre teve no meu dia a dia. Eu acordava de manhã pensando, meu Deus, será que eu bati a meta? Será que não bati a meta? E o Tairone estava acostumado, porque eu sempre falava de negócios com ele. Hoje fechei um contrato X com tal cliente, minha meta esse mês é Y, enfim. Então, sempre teve no nosso dia a dia e sempre foi muito tranquilo com relação a isso. Quando a gente começou a empreender, então já estava habituado a falar de negócios. Falar de planejamentos, de orçamentos, de números, enfim. Claro que agora é com uma responsabilidade muito maior. Mas, em contrapartida, se eu estava lá buscando dinheiro para uma empresa, eu vou estar aqui buscando dinheiro para minha empresa, para nós. Então, exatamente. Então, o que eu acho? E eu sempre fui muito realizada na área comercial. Eu amo a área comercial, eu acho que assim, que a venda é uma coisa incrível, a pessoa que consegue ter argumento, entender qual é o produto que o cliente quer, trazer uma solução para o cliente. E isso assim, até eu estava comentando com vocês há pouco de um grande case que a gente fez agora para o Beto Carreiro, um dos nossos clientes, e que me enche de orgulho, porque é um projeto diferente. Personalizado, Personalizado. A gente pegou o mosaico do uniforme dos colaboradores do Beto Carreiro e transformamos aquilo em painel de LED, fizemos um projeto para a loja do aeroporto, um portal na entrada da loja. Então, assim, tu vê ali o resultado daquele trabalho, daquele projeto, daquela ideia, isso nos dá um orgulho muito grande. E não tem como tu chegar em casa e tu não falar sobre isso. Sim. Então, como eu sempre fui muito realizada no que eu faço profissionalmente, eu levo para casa isso com leveza. Eu acredito que o empreender em casal é difícil quando o casal leva para casa os problemas. Então, quando traz para casa os problemas, como a gente teve o Lei Cavalcante, que foi uma grande escola para nós de empreendedorismo, né? A gente entrou como investidor para o meu irmão caçula tocar a operação, o Lucas, e tomou uma proporção muito grande, que a gente é bom de marketing, né? Então, modesta parte, a marca Lei Cavalcante foi muito forte no mercado. Com certeza, o pessoal que está ouvindo, alguém deve conhecer o Lei Cavalcante. Deve conhecer. E, infelizmente, na pandemia, a gente precisou fechar a operação, porque não tinha como tocar. Eu e o Tairone já tínhamos a LED, então não tinha como a gente parar para... Tivemos que fazer uma escolha, né? E aí fechamos a operação, ficamos com um grande passivo na época da pandemia por conta disso, mas em contrapartida a gente ganhou muito, muito aprendizado, foi uma experiência muito grande para nós. E o Lucas continuou nesse segmento de carnes, que também era o sonho dele e a realização dele. Então, eu digo assim, que até esses momentos a gente consegue trazer aí pra gente grandes experiências. E aí, nessa época do Lei Cavalcante, sim, chegar em casa e falar de problema e discutir os problemas, com certeza foi muito pesado. Era difícil para nós. Então, empreender, quando se traz para casa o problema, empreender em casal e trazer para casa o problema, tu tem que ter uma sabedoria muito grande. E conseguir dividir isso não é fácil. Nós empreendíamos não só em casal, nós empreendíamos em família, porque era o meu irmão e a minha cunhada e eu e o Tairone no Lei Cavalcante. E a gente sentava na mesa e quebrava o pau. E discutia, falava, mas como isso e por que aquilo, e agora como é que vai fazer e não sei o que e tal. Terminou a reunião, a gente levantava, vamos jantar onde? E a gente ia comer uma pizza, tomava um vinho, jantava, a gente ia almoçar os domingos na casa da minha mãe, querendo, assim, explodir com um monte de coisa para resolver, mas a gente sentava naquele almoço como se nada fosse nada e ficava todo mundo bem. Plenos, finos. Isso, e rezei muito, pedi muito para Deus para que preservasse a nossa relação, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem ter isso, principalmente em casal, ou às vezes até amigos, né? Até amigos quebram uma relação por conta de alguma coisa que não dá errada, que não dá certo, né? Que dá errado. Então, tu tem que ter muita sabedoria, tem que saber exatamente a hora de falar, como falar, qual o momento certo, que ali a pessoa que está ali é o teu sócio, é um profissional e não é o teu marido, ou não é o teu irmão, ou não é o teu amigo, enfim, para conseguir manter isso. E a gente conseguiu empreender em família e conseguimos manter uma relação maravilhosa e cada vez estamos mais unidos, que eu acho que isso também, os desafios nos unem mais, né, e trazem essa fortaleza para a família como um todo, né. Então, eu acho que a gente foi muito abençoado, digamos assim, tivemos muita sorte de conseguir empreender em família, e eu e o Tairone empreendemos como casal, mas nunca tivemos dificuldade com relação a isso. Pra gente, a gente leva assim, tira de letra e fala de trabalho todo dia, toda hora, tá no nosso almoço, dia a dia. É isso aí, tá no nosso dia a dia. E claro que na hora que tem os problemas, a gente tem que saber como falar e de que maneira falar para resolver, né? Porque tem. Sim. Muitos. Não tem como não ter, né? Cara, o empreendedor, ele vive de problema. Exato. Tá resolvendo ou o teu ou dos outros. E tem vezes assim que a gente tá dormindo, pronto pra dormir.
tá chegando pra dormir assim, a Bia vem às vezes uma assim, cara, se a gente fizer daquele jeito, aquela coisa. Aí começa. E se a gente fizesse um podcast? Meu Deus. Estamos aqui. É. Gente, antes de dormir, tá, mas e se a gente fizesse um podcast? Nossa, cara, essa é a coisa mais comum, porque no dia a dia a gente tá tão acelerado, a hora que a gente para e pensa... Quando assim, desliga... Tenta desligar, né? É. Aí vai, pá, de novo o negócio. Aí vem, não para. E quando viaja? As quando ideias. viaja, que é pra passear e tá lá, não, mas olha só esse painel de LED aqui, a Lu ia gostar. É, a coisa mais Começa comum a que a tirar gente também, foto, cara. vídeo. Porque daí, às vezes, a gente vai... Ah, a Disney foi um exemplo. A gente foi pra lá e... A Disney ficou foi uma olhando escola pra- também. Cara, nossa, olha isso aqui. A gente tem que fazer desse jeito. Isso aqui Olha também. isso aqui pra tal cliente. O que acontece é que vocês são realizados no que vocês fazem. Exatamente. Então, para vocês é natural, tá no dia a dia de vocês. É normal, não tem como vocês saírem, irem viajar e não pensar na empresa, e não pensar nos clientes, não querer trazer essa novidade para eles, enfim. E é como nós também, o nosso dia a dia é o trabalho, é a nossa empresa. Hoje eu e o Tairone vivemos de uma empresa que a gente criou, literalmente nós criamos. A logomarca, um nome, vamos então fazer isso, vamos empreender assim. Ele tocou aí os primeiros anos sozinho, depois eu assumi. E é como vocês, então, quando tu ama o que tu faz, quando tu é realizado no que tu faz, isso não é um peso, empreender em casal. E também saber separar as áreas, né? Com certeza. Porque eu e o Tairone, a gente tem muito dividido. Ele toca toda a parte técnica, eu toco toda a área comercial. Então, é dividido, a gente se respeita nas suas áreas, então é difícil ter esse conflito. Até um ponto que eu ia tocar em relação a isso, sobre as áreas. Tipo, a gente sabe que o Tairone tá na parte técnica e tu no comercial. Quando você toma uma posição de, tipo, cara, aqui no comercial eu vou fazer isso, isso. Tu pede aprovação pra ele ou não? Tipo assim, também a mesma coisa, o Tairone vai fazer tal coisa na parte técnica. Ele vem também pra ter Trocar uma aprovação figurinha, tua, digamos assim, né? ou não, só deixar avisado? O Tairone é o meu maior consultor em tudo. Muito bom. Sempre pergunto para ele. Sempre, assim. Claro que uma negociação simples, me pedisse uma proposta, enfim, tal. Às vezes eu digo para ele, fiz tal coisa, fiz tal com um parceiro, enfim. Sim. Mas é difícil fazer algum projeto, alguma proposta, alguma negociação diferenciada que eu não pergunte para ele. Tudo eu consulto ele. E ele é a mesma coisa. Tem um projeto para falar, o que tu acha disso? Tem que fazer uma montagem e tal. O que tu acha? Será que eu vou de avião? Será que eu vou de carro? Será que eu levo uma equipe? Será que eu faço... Enfim, a gente sempre troca muito, assim. A gente sempre tem muito essa troca. É difícil a gente tomar decisões sozinho. Tanto eu quanto ele. Legal. A gente sempre tem um ou outro como um consultor, digamos assim, né? Bom, Mas cada um... conselheiro do outro. Um conselheiro do outro, mas cada um responde pela sua área, assume as responsabilidades da sua área, e às vezes erram e acertam, enfim, muito mais acertos do que erro, por isso que a Eled tá aí. Mas ele é o meu maior consultor, pergunto tudo que eu preciso, que eu tenho dúvida, o que eu tô insegura, enfim, que tem os momentos de insegurança também, principalmente para grandes projetos, então a gente sempre tem essa troca. Que legal. Eu acho que isso que mais é rico, né? Quando os sócios são cônjuges. Parceiros. Parceiros, porque tem algumas empresas que eu vejo que tem mais de 2 sócios, cada um tá no seu quadrado e, cara, o cara bate o martelo ali, dane-se o restante que pensa e tudo mais, né? E eu vejo que no casal, quando eles estão empreendendo, é o tempo todo isso perguntando. Eu acabei... Até respeita muitas vezes mais o conselho do outro por ser parceiro, né? Sim. Diferente, às vezes, de uma sociedade de amigos, enfim. Eu tenho um cliente que também é um grande consultor meu, que é o Nelsinho. Ele foi da Le Monde muito tempo, quando era meu cliente do Diário Catarinense. Legal. E hoje ele é dono da Fiverr. E o Nelsinho sempre disse para mim, ele sempre empreendeu em família, e ele diz, empreender em família é a coisa mais maravilhosa, porque tu vê que ali tem a paixão, vocês botam a paixão no negócio, o amor de vocês para aquele negócio para dar certo, que é o que tu tá falando, quando tá em casal, vocês criaram essa empresa, nós criamos essa empresa, então para nós tem realmente um significado todo diferente de quando tu tem lá um grupo de pessoas que vão lá e montam um negócio, enfim, que é um negócio. Para nós não é só um negócio, tem toda uma paixão por trás disso, né? Então a dedicação é diferente, a realização é diferente, então isso nos dá uma motivação a mais para o dia a dia. Show. Ô Lu, deixa eu voltar um pouquinho atrás, quando a gente falou ali da Lê Cavalcante na parte da pandemia. Isso. A gente pode entrar na parte da demissão? Da demissão? Dos funcionários? Claro. Foram 25. Isso.
Como que foi esse momento para vocês? Foi muito difícil. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Eu brinco que eu perdi a tireoide por conta de tudo isso. Porque eram 25 funcionários dedicados à operação. Muitos deles dependiam de um salário mínimo para pagar aluguel, sustentar os filhos, enfim. E a gente precisou fazer toda essa demissão e nós chamamos todos os funcionários e fizemos um acordo. E fizemos um acordo que a gente ia ter condição de pagar a todos eles em 10 meses. Era parcelas de 10 meses de parcela para pagar a rescisão de todos eles. E todos eles assinaram no primeiro momento. Que legal. Todos assinaram sem problema algum. E eu lembro que eu sou muito devota da Santa Rita de Cássia, e ela é a santa advogada. E eu fiz uma promessa para ela, que se a gente não tivesse nenhuma ação judicial, eu ia distribuir as imagens dela para pessoas que precisassem de alguma grande causa judicial. E a gente fez os acordos. Depois de alguns meses, teve 2 funcionários que questionaram. Porque os advogados, o que eles fazem? Eles começam a ligar para as pessoas e dizer, tu saiu, mas tu tem direito disso, tu tem direito daquilo, tu tem direito daquilo. Tiveram vários casos que eram injustas, Isso, muita gente se aproveitou da situação. E o nosso caso, a gente fechou a operação, não ia mais continuar. Sim. Mas foi um processo muito difícil. A nossa prioridade foi os funcionários. A gente vendeu carro, vendeu barco, vendeu tudo que a gente tinha para priorizar os funcionários. E aí, um deles botou na justiça, questionando, porque eles podem questionar até 2 anos depois, né? E aí o Tairone pegou e ligou pra ele, e eu lembro que eu disse, Santa Rita de Cássia, como assim? Como assim? E aí o Tairone ligou e conversou com ele e disse, o que eu te devo? Eu te devo alguma coisa? Porque se eu te devo, tu vem me conversar comigo, vem me pedir? Agora eu recebi essa intimação aqui do Ministério do Trabalho, enfim. E aí ele disse, não, Tairone, desculpa, a advogada que me ligou, enfim, ele mandou um e-mail para o Ministério do Trabalho pedindo para tirar a ação, e tirou a ação. E teve uma outra que a gente fez uma reconciliação daí, e aí conciliamos de uma outra forma, que não foi naquele acordo, mas não tivemos uma ação judicial. Foi assim, foi uma grande bênção, como tu falou. Mas é um processo bem desgastante, um processo difícil. Hoje já se passaram aí 5 anos, né? Mas a gente conseguiu fazer tudo de forma correta. Mas no momento, no ato, assim, é desesperador, gente. Tu imagina, tu tem que demitir 25 funcionários, tu ficar com um passivo grande. Tinha passivo de várias outras coisas da empresa, né? Do dia a dia da empresa, enfim. Então, realmente foi um momento aí de um grande desafio. E não só financeiro. Um desafio familiar mesmo, de cônjuge, né? Que hoje, muitos casais hoje separam pela situação financeira. Sim, com certeza. Ou separam porque não tem dinheiro, ou separam porque tem dinheiro demais e não conseguem administrar, e aí começam a ver valores em outras coisas, né? Não mais na família, então agora eu tenho dinheiro, eu tenho acesso a outras coisas, enfim. Então, realmente, tu tem que estar muito focado no que tu quer, no teu propósito, saber o que são os valores realmente para aquele casal, tanto na vida familiar quanto na vida profissional, para conseguir prosperar. E ontem foi meu aniversário, e eu ainda falava no aniversário, assim, que a gente passou por anos muito difíceis. Os últimos anos foi bem difícil, foram anos desafiadores para nós, e a gente perdeu o pai do Tairone agora, recentemente, há alguns meses, e eu digo que a gente vive um momento de glória hoje, e a gente tem que viver o agora, porque a vida é o agora. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a vida é o agora, a gente tem que viver o agora, aproveitar e procurar fazer o nosso melhor no dia de hoje, né? E o empreender é isso, assim, foi uma grande escola para nós do Le Cavalcante. A gente se orgulha muito de ter tido, ter passado pela essa experiência. Eu brinco assim, a área de marketing era boa, né? A marca foi boa, a marca ficou, todo mundo elogiava muito. Eu brinco a área de marketing porque eu que cuidava dessa área, mas o Lucas também fez uma grande entrega, que é especialista e sempre entregou um produto de qualidade, o Tairone e a Kalinka na gestão e operação, enfim. Então a gente foi muito feliz e infelizmente veio a pandemia e aí que nos deu esse pontapé, ou digamos assim, mudou o rumo da nossa história, que hoje a gente agradece, porque antes era uma operação que nos consumia das 11 da manhã às 11 da noite, de segunda a segunda. Então 24/7. E é um consumo muito grande. Quem trabalha com gastronomia sabe disso. E eu lembro que quando eu abri um restaurante, um colega meu disse, de mercado até, o Cadado da Publicária, eu vou até citar o nome dele, e é uma ótima pessoa para vocês chamarem aqui para o podcast de vocês também. Tá aí o convite. E o Cadado disse, Lu, muito boa sorte,
Porque trabalhar com gastronomia não é para qualquer um. E ele tinha razão. Não é para qualquer um. Tem que ser bom. Tu tem que estar no teu dia a dia. Tu tem que viver para aquilo. E como tem que amar muito isso. Não, né? E tu tem que viver o negócio. E como o nosso negócio não era gastronomia, a gente não vivia, porque o nosso negócio é painéis de LED. O meu é publicidade, né? Comunicação, e do Tairone era painéis de LED. Então, não era o nosso dia a dia. E eu acredito que Deus aí fez essa curva no caminho para dizer, ó, o caminho de vocês é esse. Ali foi só uma experiência que quiseram ter para passar, enfim, mas foquem aqui, que aqui é o caminho de vocês e é aí que a gente tá. Ô Lu, e uma coisa que eu fico pensando bastante, assim, pô, beleza, na pandemia, 25 funcionários que vocês demitiram, ok, consigo pagar todo deles, show, mas e vocês? A cabeça de vocês depois disso? Vocês tiveram algum receio, tipo assim, cara, será que eu monto uma outra empresa de novo, começo com um funcionário de novo para poder passar com isso tudo de novo? O que acontece? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, Gabriel. Para te crescer, tu tem que ter gente do teu lado. Para te crescer, tu tem que ter pessoas, e pessoas boas ou pessoas melhores do que tu ali do teu lado para fazer acontecer, né? Então, a gente não tem esse... assim, o que acontece? A gente tem hoje, na ELED, uma linha tênue. Até quanto a gente quer crescer. Mas até quanto a gente quer crescer pela nossa liberdade. Porque hoje tu empreender, eu acho que o mais bacana de tudo do empreender é a liberdade de tempo que tu tem. Não é liberdade financeira, não é liberdade de poder, não, é a liberdade de tempo. Eu, como mãe de 2 crianças, para mim essa liberdade não tem preço. Sim. Então, o mais importante para mim no empreender foi isso, foi a liberdade que eu tenho de... Hoje eu vou dedicar a minha manhã para minhas filhas, hoje esse cliente eu vou marcar só às 5 da tarde, hoje... Então, tu ter essa liberdade de tempo é a maior gratificação que eu posso encontrar dentro do empreendedorismo. Então, é isso que eu me questiono em ampliar a tua empresa. Porque se eu hoje colocar uma área comercial aí de 20 pessoas, para a gente expandir, vamos nos tornar a maior empresa. Vamos faturar 3 vezes mais. Eu não vou mais ter todo esse tempo que eu tenho hoje, enquanto as minhas filhas são pequenas. Então, para nós, eu não tenho receio de ter funcionário, de crescer, não ficamos com isso. Agora, o meu receio é até onde eu estou disposta a ter essa liberdade de tempo que eu tenho, enquanto as minhas filhas são pequenas. Porque eu sei que daqui a pouco elas vão crescer, vão tocar a vida delas, e daí eu vou me voltar pro foco profissional total. Exatamente. Como eu já fui há muitos anos atrás, assim, eu dei um break aí nos últimos anos, quando elas nasceram, né, e comecei a acelerar faz 2 anos, e agora a gente ainda tem essa linha tênue, tanto eu quanto o Tairone. É engraçado que os dois têm a mesma visão, assim, alinhados, de o quanto a gente vai se permitir, crescer, e em troca da nossa liberdade. Porque é isso. Se eu tiver hoje uma empresa com 100 funcionários, eu sei que o meu tempo não vai ser o mesmo, né? Então, é isso que a gente... são as escolhas da vida. A vida é feita de escolhas, então é as escolhas que tem que fazer. Mas não tem um problema em ter um quadro de funcionários maior, em contratar, enfim. Agora, eu me questiono quanto vale isso, né? Sim. E em todos os sentidos, assim, hoje muitas empresas estão substituindo também, né? Tipo, a inteligência artificial tá aí para isso, né? Sim. Tá substituindo muito o quadro de funcionários, até por questão trabalhistas, como a gente falou, né? Demitir um número maior de pessoas, enfim. Tem questão de imposto, né? De tudo, Tá, Lu, a gente tá falando do Tairone, a gente falou de ti, a gente falou um pouco até de viagens, enfim, viajar em casal. E vocês tiveram uma viagem há pouco tempo, que eu acredito que foi uma virada interessante também pra vocês, principalmente pra ti, de estar junto lá, que vocês foram pra China e pro Japão. Conta um pouquinho como é que foi isso, como que foi as tendências que vocês viram lá, como isso impulsiona a empresa de vocês? Então, para mim foi uma grande viagem mesmo, foi a viagem da minha vida, eu digo, porque eu sempre acompanhei e participo da empresa e negocio com o pessoal da China através da Infocom nos Estados Unidos, que é a maior feira de audiovisual hoje do mundo, né? Então, o contato das executivas, das fábricas, enfim, eu sempre fiz através dos Estados Unidos, nunca tinha ido na China. Então, chegar na China e poder ver de perto toda a operação, como funciona, tá lá no dia a dia deles, para mim foi assim...
uma grande escola, sabe? E realmente traz esse know-how, assim, de tu ver a diferença, né, de tratar com as pessoas de longe, né, do que tu tá lá no dia a dia, sentar na mesa e poder conversar e falar e negociar. É totalmente diferente. Até esse projeto que a gente tá vindo agora aí, que a gente vai trazer em parceria com a NSC, a gente foi lá e negociamos esse projeto tete a tete. Então, faz toda a diferença, né? E o mais interessante de tudo é ver o quanto esse segmento vai crescer. O quanto ainda tem muito, muito mercado para isso. A gente teve na região de Shenzhen, que é uma das principais regiões que produzem painéis de LED. A China hoje é o único produtor de painel de LED para o mundo todo. Só a China produz. Para a Europa, Estados Unidos, Brasil, enfim. É o único produtor. E essa região de Shenzhen é uma região que a cidade tem em torno de 40 e poucos anos. É uma cidade super nova. Então, a gente vê o quanto esse segmento é novo também. Sim. O quanto tem muita novidade. E, para mim, o que mais me impressionou é que hoje eles não produzem mais painel de LED, as telas quadradas por metro quadrado. Hoje eles fazem tudo que tu pode imaginar. Então, se eu quero fazer uma logomarca da BF de painéis de LED, eles fazem. Se eu quero fazer um lustre, se eu quero fazer uma caricatura, uma mesa, tudo que tu quiseres fazer em painel de LED, eles fazem. Então, ele aumentou a nossa criatividade, aumentou o nosso portfólio para a gente poder trabalhar, criar, inovar, trazer coisas novas. Então, tudo que uma pessoa pode imaginar que quer, eu quero trazer aí um dinamismo para esse determinado produto, enfim, a gente consegue fazer através dos painéis de LED. E o painel de LED está vindo para isso, assim, para trazer uma comunicação mais agressiva, uma comunicação mais eficiente, para trazer dinamismo para a área de marketing comercial e ajudar diretamente nas vendas mesmo. Sim. O nosso intuito na ELED, o que é? Ajudar os clientes diretamente na venda. Na conversão. Na conversão, exatamente. E a gente tem vários cases aí que a gente tem feito para o segmento de varejo, para atacadistas, enfim, que a gente vê o quanto tem retorno imediato. Para o próprio cliente que a gente colocou na padaria, que é cliente de vocês, a Big Pan. Então, que é nosso patrocinador também. Obrigada pelo patrocínio. Legal. Então, a gente vê assim, o quanto a comunicação digital através dos painéis de LED tem impactado e trazendo resultado para as pessoas. Não, tem dois pontos ali que tu trouxe lá da China que eu achei sensacional. A primeira foi aquele painel de LED transparente. Sim. Cara! Para as vitrines. Meu Deus. E ele é transparente e ele também é touch. É touch, cara. Não, aquilo é sensacional, é surreal. Quem quiser ver, tá lá no Instagram da LED, tem esse material sobre os painéis de LED transparentes touch de vitrine, enfim. E o outro era do holograma. O holograma. Os hologramas. Nossa, cara. É muito legal. Lu, uma coisa que eu fico pensando, porque assim, a gente quando fala em importação e China, tinha um período que o pessoal pensava, é Xing Ling, então tinha uma visão da China diferente. Essa visão, ela tem mudado, e tu falou, painéis de LED vêm todos da China. Existem várias fábricas. No Brasil, a gente sabe que existem várias empresas que trabalham com venda de painel de LED. Até se tu quiser comprar na Shopee, tu compra, né? Mas por que ir até a China? Então, o porquê que a gente vai à China e tem esse contato com eles? Porque a gente preza muito pela qualidade do produto. E hoje, a China produz da linha A à linha Z. Então, tudo que vocês quiserem, você consegue encontrar lá. Então, nós temos hoje na ELED um padrão de qualidade do produto e a gente vai até lá para fazer essa conferência. Então, conferir as fábricas que a gente está comprando, a forma com que eles estão produzindo esse painel, os componentes que eles estão usando, então, marca da lâmpada, a marca dos componentes, tudo isso é o que difere a qualidade do produto e o preço. Então, hoje tem uma diferença muito grande de preço no mercado, que está diretamente direcionado à qualidade do produto. Então, se você pegar um orçamento que é 20%, 30% mais barato do que um orçamento X, é por conta disso, sabe? A qualidade do produto, você não está comprando a mesma coisa. E como é um produto muito novo, e até a olho nu tu não consegue saber, então tu tem que confiar muito na fábrica que tu está trabalhando. Sim. Porque se tu não confiar naquela fábrica, se tu não tiver um bom relacionamento, eles vão te entregar lá um componente que não é um componente de qualidade, tu só vai saber depois de um ano do painel instalado, que o painel vai começar a dar problema, enfim. Então, a ida à China é muito importante para isso, para te conferir de perto a fábrica que tu está trabalhando, a qualidade do produto, como é que é o processo de produção deles, porque tem fábricas lá que não tem processo de produção nenhum, que é uma sala e eles fazem tudo junto e misturado lá e é incrível, tu não acredita que dali vai sair um painel de LED? Não tem processo de qualidade nenhum. Nada, zero. E as fábricas que a gente trabalha, não, é tudo setorizado, tudo com processo de qualidade, para te acessar é como se tu vai acessar
acessar uma sala de um hospital, é tudo muito rígido, assim, sabe? Jaleco. Touca, isso, é bem isso mesmo. Então, e os nossos clientes prezam muito pela qualidade. Hoje, a pessoa que procura a ELED, ela já sabe que é uma empresa que trabalha com produtos de qualidade, com entrega de qualidade, que faz um pós-venda de qualidade. A gente se preocupa muito com o pós-venda, porque hoje tem muita gente vendendo painel de LED. E aí, o pós, como é que fica esse pós? Sim. Quem é que vai dar manutenção? Como é que é a manutenção? Se tu passa na rua, tu vê muitos painéis de LED, que tem vários pixels que não estão funcionando. Exato. Ou algum erro ali na mídia. Verde. Se não tem alguém pra dar manutenção, vai ficar assim. Exatamente. A gente passa por um painel todo dia que tá assim. E a gente fala, se fosse LED aqui. E não indicou a LED ainda, a gente vai lá dar manutenção e arrumar. É isso aí. A nossa missão é essa, manter toda a comunicação funcionando 24 horas por dia. Muito bom, muito bom. Eu quero voltar na parte de vendas. Porque Vamos lá. daí você me... Eu ia puxar isso agora, então vou deixar tu puxar. Não, porque assim, a gente sabe que o valor do painel da LED é, vamos dizer, superior por causa da qualidade. Não tem ninguém que entregue Não é com a o mais qualidade. barato. Não é o mais barato, mas E a não tem que qualidade ser também. é a melhor que tem no Brasil, Mercado. no mercado. E vocês conseguem entregar isso para grandes clientes. Beto Carreiro, FG, Embraed, Dimas, quem mais? É. A gente pode tirar uma lista Ibagi, grande. Giacomelli Imóveis, a Cassol, Imperatriz. Caplatz. Brasil Atacadista, Forte Atacadista. É. Então, só nomes grandes. Como que vocês chegam nessas empresas? Como que nós chegamos nessas empresas? Prospectando. Como a área comercial chega nos clientes, prospectando. Mas assim, muitos desses clientes eu já tinha relacionamento, né? São 18 anos de área comercial. Então, muitos clientes a gente tem relacionamento, tipo o Daniel Dimas é um clientão nosso desde a época de Diário Catarinense. O Fábio da Fipasa, também hoje a gente fez vários projetos para a Fipasa, uns cases muito legais. É meu cliente na época de Diário Catarinense. Então, grande parte dos clientes hoje de mercado, eu já conheci, já tinha relacionamento. Muitos sabem que eu tenho a empresa e me procuram. E os que a gente não conhece, não tem relacionamento, a gente prospecta. Então, como é que a gente faz? Tem uma empresa, tipo, vamos dar um exemplo de uma prospecção. Assim, na hora, às vezes, não vem, né? Mas, enfim, a Big Pan foi uma indicação. Enfim, mas a Cassol. Eu falei da Cassol há pouco. A Cassol foi uma prospecção. A Cassol não tinha relacionamento nenhum. E eu conheci o Forest num evento e prospectei ele. Disse que queria te apresentar a minha empresa. A gente não está trabalhando com painel de LED. Ele ficou 2 anos me dizendo não. Não. Mas por quê? Não é que ele não gostou da Lu, não é que ele não gostou da LED, é que não estava no planejamento deles. Não era o momento certo. 2 anos depois, quando eles pensaram em fazer painéis de LED, eles nos chamaram. E realmente o meu orçamento ficou muito mais caro. E aí o CEO nos chamou para entender. Mas como? Que o orçamento de vocês está tão mais caro do que da concorrência. E aí a gente pediu para, vamos avaliar esse orçamento. E a gente entrega o projeto para o cliente completo. A partir do momento que tu compra um painel LED, o cliente só vai precisar produzir o conteúdo do painel. A gente entrega toda a parte estrutural, elétrica, enfim. Até a gestão das mídias, né? A gestão, enfim. Então, só isso já caiu muito o orçamento, porque eles só entregam as placas de LED. Não entrega a parte estrutural, sapata, parte elétrica, enfim. Parte metálica. Então, por isso que eu sempre digo, quando a gente vai fazer um orçamento, o que você está orçando? Está orçando a parte estrutural? Está orçando só a parte das telas de LED, tá orçando a parte de sistema, enfim, pra gente poder comparar banana com banana, porque senão tu vai comparar banana com abacaxi e aí não vai chegar no mesmo denominador. Exatamente. Então, um dos diferenciais nossos é que a gente já te entrega o produto pronto, então tem um engenheiro que vai lá e faz a RT estrutural, o cálculo para fazer a sapata, para fazer a estrutura, fazer toda a parte elétrica, enfim. Então, isso já traz um valor agregado pro produto. E a outra diferença é que a gente trabalha com produtos de qualidade. Os nossos clientes querem qualidade. Existe no mercado uma linha A e uma linha comercial. A gente tem uma linha comercial também, que é uma linha boa, que tem um bom protocolo de entrega que o Tyrone fez com a China, marca de lâmpada de qualidade, componentes de qualidade, toda a nossa manutenção, entrega, enfim. Mas se difere nessa questão aí de poder estar entregando o melhor para o cliente. Então, o cliente vai sempre comparar. Mas respondendo a tua pergunta, como que a gente chega no cliente? Prospectando.
prospectando, e às vezes eu digo, Tairone, minha taxa de conversão tá baixa, né? Minha taxa de conversão tá baixa, porque eu prospectei esse mês. Aí ele disse, mas tu lembra aquele cliente que tu visitou lá em Joinville? Há 1 ano e meio, e agora ele pensou em botar LED e ele te ligou. Então, olha como não tá baixo. Pensa em LED, ele pensa da LED. Exatamente. Ele disse, a tua taxa de conversão não tá baixa, não, é altíssima. E realmente porque às vezes não é o momento do cliente. Nós, comercial, somos muito ansiosos. Sim. Eu, comercial, digamos assim, Sim. a gente é ansioso. Então, a gente vai, faz a proposta, apresenta para o cliente, a gente já fica naquela ansiedade de fechar, de estar certo. Só que às vezes não é o momento do cliente. Sim. E o painel de LED, ele ainda é, hoje, uma ferramenta que não está no dia a dia das pessoas. As pessoas agora que estão conhecendo e vendo o quão poderosa é essa ferramenta de vendas e de marketing e de comunicação e de visibilidade para a marca, para produto, para a empresa. É tá onde o cliente tá, né? Exatamente. Então, agora que os clientes estão começando a ver o painel de LED com esses olhos. Até então, ter painel de LED era uma questão de status ou trazer uma relevância para a marca como brand. Eu vou levantar uma bandeira de sustentabilidade, de inovação, então eu vou colocar um painel de LED. Mas não, agora está mudando esse escopo. Então, as pessoas agora já estão entendendo, não, painel de LED é uma ferramenta de vendas. Painel de LED é uma ferramenta de marketing poderosa. Até de prospecção. De prospecção, isso mesmo. Então, o que a gente faz é prospectar. Se tem um cliente que a gente acha que faz sentido ter painel de LED, a gente faz contato com o cliente, pede uma reunião e vai lá e apresenta o nosso produto, tudo que a gente tem no portfólio que pode atender o cliente. E esse tipo de venda geralmente é mais face-to-face ali, tipo, nada... Eu já vendi para clientes do Rio Grande do Sul, por exemplo, só pelo WhatsApp. O cliente nos procurou pelo WhatsApp, o cliente nunca viu o meu rosto, por exemplo. Estou falando de mim. Só na foto. Só na foto. Interessante. Nunca conversei. Ele pediu o orçamento, eu mandei a proposta, ele fechou a proposta, a gente produziu o contrato, mandamos o contrato para validar, fechou e o Tairone foi lá e instalou. Que legal. E o cliente não... E acontece muito, tá? Muito. Porque quando o cliente está decidido a comprar... Ele não precisa de visita, ele não precisa nada. E geralmente é incrível assim como o acesso à informação hoje facilitou muito isso. Trouxe um dinamismo muito grande. Porque as pessoas já chegam já pedindo tudo, ela já sabe exatamente o que ela quer. Eu quero um painel de LED 5x2, outdoor, P5 e tal. Ela já sabe tudo o que ela quer. Já pesquisou, Já pesquisou, já sabe. Aí eu mando o orçamento, ela avalia a empresa e tal e fecha. Então, assim, os clientes estão cada vez mais decididos do que eles querem. Por quê? Porque eles já estão entendendo que o painel de LED é uma ferramenta importante para a empresa. Porque senão, tu vai lá e faz uma prospecção, se o cliente não conhece, e aí tu vais oferecer o teu produto, tu vai dizer o que tu tens no portfólio, quais produtos faz sentido para tua empresa, o que esse produto pode te beneficiar, pode trazer de solução para ti, enfim. E aí tu faz toda aquela venda para o cliente. Mas tem muitos clientes que já procuram certo do que eles querem e já com o produto que eles querem só para pegar orçamento. Ô Lu, e o que tu acha que são os 2 pontos, assim, diferenciais para esse cliente que chega, que talvez não tenha esse relacionamento? Quando tem um relacionamento, a gente brinca, né, que é mais fácil. Sim. Quando tem uma indicação próxima, como o caso, indicou, sei lá, tô aqui, uma imobiliária indicou a outra, uma empreiteira indicou a outra, ou já conhece... A gente sabe que é diferente, é até muitas vezes mais fácil de fechar. Mas essa pessoa que chegou, às vezes não te conhece. Quais são os 2 pontos diferenciais que tu acredita que a LED tem que ajudam vocês também a fazer esse fechamento? Hoje, eu acredito que, assim, foram 13 anos aí abrindo o mercado. E a gente construiu uma carteira de clientes muito, muito gratificante, eu digo assim, porque hoje a gente atende as principais marcas que tem no nosso estado, né? Então, eu acho que os nossos cases a principal defesa que a E-LED hoje pode ter são os nossos clientes. Então, fazer um painel para Fiesc, fazer um painel para Dimas, fazer um painel para os supermercados que a gente indicou aqui, Brasil Atacadista, Forte Atacadista, Imperatriz. Fizemos um cubo para o Angelone, fizemos para a sede principal do Bistec. Enfim, concessionárias, para diversas concessionárias. Que passa Globo, né? Sim, então tem a carteira de clientes hoje que a gente tem, eu acho que é a maior chancela de que realmente a E-LED é a empresa referência em painéis de LED no sul do país. Esse é a nossa maior defesa, é mostrar os cases que a gente tem, porque chega uma empresa hoje, eu quero te vender um painel de LED. Aí eu sempre digo,
pergunta quais são os cases que eles têm, para quem que eles fazem painéis, quais são os projetos que eles já fizeram. E não tem ninguém aqui no Sul que tenha entregue a quantidade de projetos que a gente entregou e os projetos diferenciados que a gente entrega, entendeu? Então essa é a nossa maior defesa. A segunda maior defesa é a nossa entrega, é a qualidade pelo produto e a qualidade no pós-venda que a gente dá. Qualidade de manutenção. Deixar o cliente assistido, o cliente seguro que ele vai comprar aquele equipamento e ele vai ficar tranquilo. Eu tive visitando, até foi um cliente, a VEG, que me indicou, para visitar um empreendimento de loteamento que eles estão fazendo aqui em Pissarras. E a gente foi visitar, chegamos lá, tinha uma sala de imersão, eles me indicaram para eu ir lá conhecer a sala de imersão. Aí cheguei lá, a sala de imersão estava desligada, não estava funcionando. Aí eu disse, mas como assim? Deu um problema, não está funcionando. Ele disse, não, deve ser painel de LED. Eu vou te levar lá para você ver. A recepcionista falou, cheguei lá, era projeção. Não era painel de LED, era projeção e de uma empresa de fora. Sim. E aí eu ainda brinquei, eu disse, se tivesse contratado a ELED, estaria funcionando aqui 24 horas por dia, a sala de vocês. Sim. Então, assim, esse é um dos diferenciais. Ainda tem muitos clientes que eles acham que trazer uma empresa de fora vê mais valor do que aqui do estado. Sim. Acontece muito isso. Isso é uma barreira que tem, que os empresários... de São Paulo, que é de São Paulo. Os empresários tradicionalistas do nosso estado valorizam muito. Muito quem é daqui, os fornecedores daqui. Sim. Mas ainda tem muitas pessoas que pensam assim, aqui em Santa Catarina não vai ter alguém tão bom quanto tem lá em São Paulo. Sim. Aqui em Santa Catarina não vai ter um fornecedor melhor do que tem até no Rio Grande do Sul. Sim. Então a gente ainda enfrenta essas barreiras. Por incrível que pareça, a gente ainda enfrenta essas barreiras. Mas a nossa defesa é exatamente isso, é a qualidade de entrega na manutenção, com 20 anos de experiência que o Taironi tem nessa área, então isso é um know-how muito grande, né? Sim. O CEO da empresa entender de painel de LED e ter toda a expertise que ele tem. Então isso, para nós, dá uma chancela muito grande para a empresa e todos os cases e trabalho que a gente tem feito. Acho que eu vou dizer assim, a maior defesa é o nosso trabalho. Muito é tudo bom. Que a gente tem entregue aí nesses últimos anos de projetos. Muito bom, muito bom. E aí? Deixa eu entrar num ponto sobre a questão de qualidade. O pós-venda de vocês ali é muito rápido, né? Vocês dão em média ali quanto tempo ali? O cara acionou, tantas horas e já tá... A gente tem um suporte de 24 horas. Online. Então, o cliente aciona, naquele dia ele vai receber um retorno para saber, às vezes, o que acontece. Muitas vezes, dá uma queda de energia, desliga o computador e o painel está desligado. O cliente chega lá, toca o disjuntor, o painel não volta. Porque esqueceram de reiniciar o Windows. Então, é uma coisa simples de fazer, sabe? Então, assim, o suporte é imediato. Acontece de ter suporte que demora um pouco mais. Tem uma peça que precisou ser substituída, precisou arrumar, precisa ser trocada, enfim. Mas sempre em contrato é de 42 a 72 horas para estar resolvido. 72 horas. É outro nível, né? Vocês criaram todo um processo para isso, né? Todo um processo. A gente tem todo um processo para isso. Mas é difícil. O Taironi é muito ansioso. Chega no suporte... Já quer resolver na hora, já tem que resolver. Então, é difícil, assim, demorar para resolver algum problema, assim, a não ser que tá longe, tá em outro estado, a gente faz painéis no Brasil todo, né? Às vezes alguma peça que precisa trazer... Às vezes precisa trocar um computador, precisa fazer alguma coisa, enfim, então, tem casos esporádicos, mas não é a regra. A gente coloca em contrato a quantidade de horas para suporte. Isso tem contrato. Então. Que legal. E é rápido, né? 72 horas para resolver. E acontece, né? Painel de LED é como qualquer equipamento. Tecnologia, como computador, né? Tecnologia. Acontece de dar problema, mas ele é feito para não dar problema. O painel mesmo é feito para estar na rua, na chuva, no sol. Ele é feito para não dar problema. E a gente faz toda uma instalação, toda uma elétrica preparada para que ele fique ligado 24 horas por dia. Legal. Então, a gente tem, por exemplo, o painel do show do Trolls, do Beto Carreiro, que foi um baita projeto que a gente fez, um painel personalizado. Todos os dias ele precisa funcionar, porque todos os dias tem um show de encerramento do parque e o painel tem que estar lá intacto, funcionando e sem nenhum problema, entendeu? Então... Os painéis foram feitos para não dar problema. E quando dá, a gente tem que ter uma equipe especializada para atender um curto espaço de tempo, né? Sim. E eu não lembro agora de uma conversa nossa que tu comentou que a porcentagem de... Não é danificação que fala, né? Mas
de erros no painel, de problemas no painel, era baixíssima, era menos de 1%, né? É muito difícil dar problema. O que acontece é isso. Pô, Sim, tu disse, eu passei no painel e tem uma mancha, que o painel tá com um pixel queimado, enfim. Aí vai muito da qualidade da lâmpada daquele produto, entendeu? A qualidade dos componentes, que tu vê que tem diversos tipos de componentes que eles trabalham, né? Então, isso daí é que difere, que às vezes o painel tá com brilho baixo, a gente passa em vários painéis que parece uma televisão no sol. Sim. Que tu não consegue ver, não tem imagem, não tem brilho. A quantidade de nits é muito baixa, entendeu? Então, tudo isso faz a diferença aí na entrega do produto, né? Teve até um cliente que comprou um painel, o primeiro painel que ele comprou, e ele usou o nosso software de gerenciamento, porque a gente tem o software de gerenciamento de mídia, né? E aí ele nos chamou que a gente tinha que regular o software porque o brilho do painel estava muito baixo. Mas não era um painel pequeno e tinham vendido para ele um P10. E aí não tinha resolução adequada realmente, né? Então acontece muito isso, as pessoas também às vezes, para o cliente, o orçamento tá caro, vão lá e vendem um produto que não é adequado para aquele projeto. E daí ele comprou um painel com outro e usou o software de gerenciamento de vocês, achando que era o brilho ali no software. Exatamente. Na verdade, e aí aconteceu isso. Daí, desde então, todos os painéis desse cliente foi a gente que fez. Sim. Porque a gente disse, daí teria que ter colocado um painel P5 para o tamanho do projeto, enfim, para que tenha uma melhor resolução, visibilidade. Então, toda essa consultoria também é importante. É muito importante também tu poder dar para o cliente a consultoria. Qual é o tipo de resolução, qual é o tamanho de painel para determinado projeto, né? Porque é tudo muito novo, às vezes, para o cliente, ele não conhece. Então, ter esse cuidado, né? Para dar uma consultoria, entregar qual é o melhor produto, o que vai fazer esse case realmente ser um grande case de sucesso e trazer retorno para o cliente, a gente que tem que se responsabilizar em passar isso para o cliente. Não é só, eu tenho um orçamento de 100 mil reais e ir lá entregar qualquer coisa para o cliente porque é o que cabe no orçamento dele. Não. O que cabe no teu orçamento é isso daqui, então nem investe os 100 mil para te não jogar o dinheiro fora. Sim. Então, tu ter esse cuidado com o cliente também é muito importante. Uma venda mais consultiva, né? Exato, muito mais consultiva. E como eu falei para vocês, né, os meus clientes estão comigo há 18 anos. Eu vendia jornal para eles, hoje eu vendo painel de LED. Então, são os mesmos clientes. Quando eu tive a casa de carnes, eu vendia carne para eles. E que eles quiserem comprar se eu tiver uma outra empresa, eles vão continuar sendo meu cliente. Então, tu ter esse relacionamento com o cliente, tu passar essa credibilidade para o cliente, isso é muito importante. Por isso que a gente diz assim, eu e Tairone, a gente se preocupa muito com a entrega, muito, porque são nossos clientes de uma vida. Todos os nossos clientes a gente quer a longo prazo. E muito mais desafiador do que tu conquistar um cliente é tu fidelizar esse cliente. Ele, né? Tu manter esse cliente. E eu tenho clientes que estão comigo há 18 anos. Então, isso é um relacionamento que a gente traz e que, às vezes, por um pequeno descuido, pequeno detalhe, tu pode quebrar uma relação. Então, por isso que a gente preza muito com essa parte de entrega, de qualidade, de pós-venda. E a gente sempre diz para o cliente, acho que uma das chancelas é essa. É tu vender para o cliente e dizer, tu tá comprando aqui de uma empresa que é daqui, que tá há anos no mercado, que tem esse relacionamento, que se acontecer alguma coisa com o teu produto, tu sabe aonde encontrar a empresa, tu sabe com quem. Porque tem muitas empresas de painéis de LED que já abriram e já fecharam. Já abriram, já venderam o painel e o cliente nos liga, não, eles venderam, mas eles já fecharam, eles não trabalham mais com isso. Então também tem que ter esse cuidado na hora que vai fazer a aquisição do painel para saber a referência da empresa, né? Sim. Ô Lu, e entrando nesse ponto agora de fidelização, porque como tu já tem clientes há mais de 18 anos contigo... Clientes grandes. Entrou um cliente agora com você. Tá. Quais os pontos que você acha que são primordiais para tu ter essa fidelização desse cara para longo prazo? Tipo assim, cara, ele vai continuar comprando. Quais conselhos, né, para fidelizar esse cliente? A primeira coisa é tu procurar entender o que o cliente precisa, o que ele está necessitando nesse momento. E se ele não está precisando de nada, tu tem que sugerir alguma coisa para ele, fazer com que ele vai precisar de algum produto da E-LED. O que a gente vai propor da E-LED que seja uma ferramenta para esse cliente que vai ajudar ele, né? E ser o mais transparente possível, criar um relacionamento com o cliente, né? E tu poder... E tu criar essa relação, mesmo às vezes naquele momento tu não vai conseguir vender nada para o cliente, naquele momento não vai ter nada que tu queira oferecer para ele que vai fazer sentido, que é o que acontece, às vezes não está no planejamento do cliente, não é o momento do painel de LED, enfim, então tu vai criando uma relação, um relacionamento com ele. E um relacionamento de mandar a tua newsletter todo mês, de conversar com ele de vez em quando, como é que tá o planejamento, acha que vai entrar o painel de LED no teu planejamento pro próximo ano?
Como é que está o planejamento estratégico agora? Enfim, tu manter o contato com esse cliente. E a partir do momento que tu faz a venda para o cliente, então vamos lá, eu consegui efetivar, eu fiz a venda, ele entrou para minha carteira, tu mandou a carta de boas-vindas para o cliente, aí a partir dali tu tem que manter esse relacionamento com ele. Então tu ir lá de vez em quando saber como é que está o painel, se está funcionando ou não está, o que ele achou, o quanto de resultado o painel está dando para ele, tu continuar mantendo esse contato com o cliente. Não tem outras unidades que a gente também poderia colocar o painel, tu ir lá e conversar com o gerente da loja para saber como é que tá. Teve um exemplo agora, eu fui visitar um cliente agora, estava falando com o diretor que fechou comigo e perguntei como é que tá, enfim, vamos expandir para outras unidades, enfim, o cliente, vamos, temos que conversar, mas não avançou. Eu fui lá, visitei a loja, a gente conversou com o gerente falou para o Tairone, tudo que eu coloco de oferta nesse painel vende. Eu estou encantada, eu adorei esse projeto, ficou muito bom, me ajudou muito, enfim. Legal. Então, tu manter esse relacionamento e levar para o cliente, olha, está dando retorno, está dando resultado, porque quando as empresas são muito grandes, às vezes eles nem acompanham de perto. Então, está dando retorno, está dando resultado, vamos expandir, vamos para outra loja. Tu está sempre em contato com o cliente, sempre provocando o cliente, tentando trazer alguma coisa ou fazer uma... Eu faço muito foto. Eu chego numa loja de um cliente, eu já faço a foto. Aqui cabe um painel de LED, já mando para ele. Aqui também cabe um painel de LED. Realmente cabe, ele diz. Vamos avançar, vamos conversar, vamos desenvolver esse projeto junto, vamos fazer, entendeu? Porque eu saio na rua, eu só vejo painel de LED em todos os lugares. Todo lugar que eu olho, eu já imagino. Né? Eu já imagino um painel de LED. Então, é muito isso, tu tá sempre provocando o cliente, sempre tá em contato com o cliente. E às vezes o que acontece no comercial é que a pessoa recebe um não, e ela traz para o pessoal. Então, eu recebi um não de um cliente, ele disse que não quer, enfim, a pessoa fica triste, fica cabisbaixo. Isso não tem nada a ver, às vezes é o momento do cliente. Então, como eu tenho muitos anos de estrada na área comercial, já recebi muitos nãos na minha vida, a gente sabe como é que é. Às vezes o cliente fala, Lu, não quero, não. É porque não é o momento dele, não é a prioridade, e o painel de LED não é a prioridade de ninguém. Hoje o painel de LED ainda não é prioridade. Mas daqui a uns anos vai ser. E daqui a pouco meu telefone não vai parar de tocar. Eu lembro que na época do Diário Catarinense eu tinha que há tantos meses mudar o som do celular. Porque enjoava. Não, porque eu dormia ouvindo o toque do celular, de tanto que tocava. Na época dos classificados, não sei se vocês conheciam classificados, mas os classificados eram as ofertas. Meu pai assinava o Diário Catarinense, então. Por conta dos classificados, era muito anúncio de construtora, de concessionárias, enfim. Tá aí, a gente tem que tentar criar um projeto de classificados em painéis de LED. Boa. Então, se alguém estiver nos ouvindo e tiver alguma ideia relacionada a isso, pode nos trazer para a gente criar, porque o classificados era o produto que facilitava a vida das empresas. Tudo, vaga de emprego. Concessionária, construtoras vendiam, naquela época se vendia tudo pelo classificados, tudo. Era a ferramenta de vendas que tinha. E o meu celular não parava. Tocava assim, 12 horas por dia no horário comercial, o tempo todo. E o meu sonho, que eu vou realizar, vai ser que o celular da ELED toque 12 horas por dia com o cliente pedindo proposta e fechamento, que no Diário Catarinense não era nem proposta, já era para fechar mesmo. Já queria anunciar, já quero anunciar. E a gente ficou 10 anos que o telefone nem tocava. Eram 10 anos só no ativo. 10 anos que eu que ligava, que fazia, que falava, que prospectava, que visitava. Nem tocava. Passivo é uns 2, 3 anos para cá que começou a ter as ligações dos clientes, procurarem os clientes se interessarem e que esse segmento está em franca expansão. E por isso que eu te digo para vocês que daqui a pouco o celular não vai parar de tocar de todo mundo desejando ter um painel de LED, comprar um painel de LED para sua empresa. E até porque o painel de LED hoje é tudo quanto é tamanho. Ontem até mandei para B os cubos para frente dos restaurantes. Gente, surreal. Olha que ideia legal para os centros que a gente tem aí. Tem Mercadoteca, tem Spot Market, tem o Caplatz, tem o Rita Maria. Para cada operação dessa, botar em frente aos restaurantes esse cubo em LED, olha que sensacional. Tu divulga a marca, divulga uma promoção, divulga o que quiser. Exatamente. Então, assim, tem muitos produtos pra gente trabalhar, pra gente vender, pra gente trazer solução pro cliente, porque às vezes o cliente pensa assim, mas painel de LED é um investimento muito alto. O painel de LED é grande. Não, pode ser uma coisa pequena, pode ser o exemplo do Caplatz, projeto menor, né? Os totens do Caplatz são um grande exemplo. Divulga a programação, divulga os próprios restaurantes que tem lá, as lojas. Exatamente.
Esse projeto do Caplates também foi um case de sucesso, assim, foi muito bom, trouxe um dinamismo muito grande para a comunicação deles, que eles são muito bons em fazer evento, em interagir com a comunidade, né? Então também ajudou muito na parte da comunicação. Toda semana tem evento lá? Toda semana tem evento. Muito bom. Ô Lu, outro ponto, que a hora que a gente entrou na questão de relacionamento, às vezes tem alguns clientes que, quando já está um bom tempo de relacionamento, vai fazer uma renovação, vender algum outro serviço, vem com aquela de se aproveitar, às vezes, do relacionamento para pedir um desconto. Isso acontece muito com vocês ali também? Acontece, sim. E eu acho que, assim, ó, a relação comercial se constrói, né? E eu acho que é muito normal isso. Tipo, eu vou comprar um carro, eu comprei um carro agora com um cliente nosso, que a gente sempre gosta de prestigiar os nossos clientes. E é claro que eu liguei para ele e pedi um desconto. Olha a relação que a gente tem. Sim. Olha. E é claro que ele me deu também um desconto. Então, isso faz parte da relação comercial. Sim. É normal. Então, tens uma relação com um cliente. Ah, vamos fazer um projeto. Tem cliente que a gente faz. Vamos fazer um projeto junto. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma parceria. Ah, nesse projeto aqui eu vou te dar um desconto maior. É normal. Isso é do jogo, é do relacionamento de mercado. E quanto mais relacionamento tu tem, mais tu consegue melhores negociações. E eu sempre digo, quanto mais se divide, mais se ganha. Isso é uma frase que tem, assim, que a gente aprendeu com um amigo que ele diz isso. Quanto mais tu divide, mais tu ganha. E é verdade. Então, as grandes relações é isso. Quanto mais tempo, mais confiança, melhores são as relações que tu vai fazer, entendeu? E de negócios também. Então, quando eu vou comprar alguma coisa de algum cliente que eu tenho um bom relacionamento, ou de algum amigo, eu quero desconto. Eu adoro desconto, promoção, eu sou a rainha da promoção. Se eu vejo uma placa lá, uma placa de promoção de desconto. Liquidação, tô lá. Então, e assim acontece com a gente também, é muito normal. É da área comercial, é do jogo. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, precisa dar o desconto, enfim, para conseguir viabilizar o projeto, entendeu? Então, a gente é bem flexível, a gente quer trazer novos cases, trazer soluções para os clientes, botar painéis de LED na rua e fazer aí Expandir, exatamente, expandir esse universo. Não, top. Ô Lu, passando agora um pouco para a questão pessoal da Lu, a vida pessoal, como empreendedora, rotina, mãe. Como que é a rotina da Lu hoje? É um vucu-vucu, uma correria. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho um horário mais flexível no período da manhã, né? Então, de manhã, geralmente, eu fico com as meninas. Quando precisa, elas vão pra escola. A Luísa já vai pra escola de manhã, porque ela faz bilíngue de manhã. Mas de manhã é um momento que eu fico mais pra mim. Faço academia, faço inglês, enfim. Então, tenho uma tranquilidade, organizo as coisas da casa. E fico mais tranquila, mas muitas vezes eu preciso viajar de manhã, então tem cliente em Joinville, eu já vou de manhã. Atendemos Joinville, Blumenau, Balneário, que a gente vai muito para a região norte, né? Então, não é uma rotina fixa, digamos assim. Mas de manhã sempre é mais tranquilo e à tarde é o meu momento que eu tô no mercado. Eu sou mercado, diferente do Tairone. Eu tô nos clientes, então à tarde é o momento que eu faço as reuniões no cliente, que eu visito, que eu prospecto, e faço toda essa parte de escritório também, né? Então, tem muita parte de planejamento, de propostas, de orçamento, de estruturar os nossos processos, né? Então, de entrega, como eu comentei, as planilhas de entrega, enfim. Então, à tarde é o período que eu foco mais nisso. Mas é super corrido o nosso dia a dia, mas eu e o Tairone, a gente gosta do agito, né? A gente gosta da bagunça, desse vucu-vucu, e com 2 crianças em casa é uma loucura, assim. Tu chega em casa, daí olha, esses dias até teve eu fui impactada no Instagram por uma mensagem da Eliana, cantora, da Eliane, cantora, ela dizendo que a casa dela agora é calma, tranquila, o sofá não tá mais manchado, não tem mais ninguém pulando no sofá tendo que pedir para descer, não tem mais roupa jogada no chão, porque os filhos já cresceram. E ela chega em casa e é aquele silêncio, aquele marasmo, só ela e o marido. E eu digo que é exatamente isso, assim, é puxado, ter 2 crianças pequenas em casa é, assim, desafiador, mas sempre foi o meu maior sonho, meu maior propósito de vida foi isso. Então, por mais que seja cansativo, que é um cansaço físico, mas eu acho que é a melhor fase da maternidade. Eu converso muito sobre maternidade, eu gosto muito de me dedicar, de ler, de estudar, enfim, e eu acho que a gente está vivendo hoje a melhor fase da maternidade, que é uma de 3 e uma de 5. Essa é a melhor fase da maternidade para mim, porque depois que elas crescerem, vão ter as autonomias, as independências, vão cada uma ter a sua opinião, enfim, e agora elas ainda são muito mãe, muito focada em mim, querem muito estar com a gente, querem muito a família, um grude, é uma ingenuidade,
é uma leveza. Então, elas fazem a nossa vida, assim, ao mesmo tempo que é um cansaço físico muito grande, mas o mental é totalmente tranquilo, porque tu tá seguro que elas estão ali. Então, eu acho que a gente tá vivendo a melhor fase da maternidade agora. A quem tem mãe de filhos mais velhos vai poder me corrigir. Mas para mim, de todas as fases, para mim essa tá sendo a melhor fase com elas. É maravilhoso. E o dia a dia é muito corrido, né? Porque de segunda a sexta é sempre aquela correria total de leva para a escola, traz da escola, tem balé, tem isso, tem uma dedicação full time ali para elas nesse período escolar. E aí, final de semana que a gente tem mais tranquilo, aí sempre faz alguma programação, enfim, não paramos, né? A gente tá sempre uma vida social muito ativa. Se acompanha no Instagram, eles não param. Eu vejo, fico vendo Tairone assim, e falei, meu, esse cara não deve dormir, não é possível. Triatleta. Meu Deus, cara, treino de manhã à noite, natação, corrida, bike, o tempo todo. Falei, meu, cara... É muita disciplina, né, cara? Tem que... Mas pra tudo tem que ter disciplina, né, Gabriel? Sim. Pra tudo é difícil, é desafiador, assim, tu manter uma rotina de treino, Sim. tu manter uma rotina alimentar, tu procurar regrar, assim, a gente tem rotina com as crianças para dormir, por exemplo, então tem que estar dormindo até determinado horário, então tela lá em casa agora é só final de semana. Legal. Então a gente conversou muito com elas com relação a isso, porque eu nunca gostei de proibir nada, assim, tipo doce, eu não proíbo doce, toda semana tem bolo em casa, elas sabem que na gaveta tem chocolate, eu nunca gostei de proibir, porque na minha casa sempre foi muito liberal e a gente nunca teve compulsão a nada. Sim. Então eu acho que o restringir, conforme tu restringe, pode trazer um efeito rebote, né? Sim. E aí a pessoa querer cada vez mais. Então, elas são muito tranquilas com relação a isso. Só que a televisão estava me deixando muito incomodada, porque como eu nunca restringi, então a Luísa agora já consegue ligar sozinha. A Vitória ainda não, e até agora a Luísa também não conseguia. Então, a qualquer momento, se ela senta no sofá, ela já pega o controle, já liga, já bota no YouTube, já começa a assistir o que ela quer. E aí, então, a gente fez um combinado, quando voltamos das férias agora, que televisão só final de semana. Então, chega da escola, tomar banho, jantar, brincar e dormir. E elas estão tranquilas aí, essa semana foi de sucesso, então a gente tá... Mais uma semana vencida pela mãe e pelo pai. E aí tem os momentos, vai ter um dia que eu não vou estar em casa, que daí vai estar livre, vai ter um feriado, enfim, é que eu não gosto muito de regra, assim, de botar limite, de proibir. Eu não gosto do proibido, na verdade. Tem que ter limite, tem que ter regras, tem que ter rotina, mas eu não gosto de ter o proibido. Isso não pode. Não pode nunca. Mas a tela eu acho que vai ser uma estratégia boa, que eu vi algumas mães fazendo na escola e eu acho que funcionou, então a gente assumiu para ver mais... É isso, é uma rotina maravilhosa, a gente é muito família, a gente ama estar com elas, é sempre uma bagunça, é um vucu-vucu, mas é o que eu te digo, tem que ter energia. Tem que ter energia para empreender, para ter 2 filhos pequenos em casa. Esse é um casal de energia, pra manter, é isso aí, tu tem que... A gente fica olhando vocês ali e a gente se inspira muito, assim, tipo, na questão da disciplina, né? Na rotina que vocês têm, cara. A Lu correndo, tu tá correndo quantos quilômetros agora, Lu? Eu fiz a meia maratona, 21 quilômetros, eu fiz no Rio agora a primeira meia maratona. Muito top. É meta. É meta. Na verdade, assim, tudo na vida é treino. Todo mundo consegue. Agora, tem que ver o quanto tu tá disposto para isso. Porque se vocês quiserem fazer uma maratona, vocês vão fazer. Basta treinar. Sim. Se vocês quiserem conquistar X quilos, vocês vão conseguir, basta treinar. Se você quiser ter o corpo escultural e isso e aquilo, agora tem que estar disposto a abrir mão de muitas coisas e entrar nessa nova vida. Cada escolha é uma renúncia, né? Cada escolha, exatamente, é uma renúncia, é bem isso daí. Então, tudo são questões de escolhas, é isso que a Bia falou. A nossa escolha, o que é? É treinar, é se exercitar. Eu achei na corrida um momento para eu estar sozinha, porque eu não tenho um momento só eu. Na minha vida. No banheiro, né, louco? Não, a filha no colo, às vezes. Às vezes a filha no colo, ai mãe, vamos conversar, vamos não sei o que, é assim. Então, assim, eu não tenho um momento só eu. Quando eu tô em casa, é uma loucura, a partir do momento que eu entro dentro de casa, é mamãe pra cá, mamãe pra lá. Mamãe. Quando eu tô na rua, eu estou com meus clientes, tô no trabalho, e não tem um momento que é eu sozinha. Então, na corrida eu achei isso, por isso que eu gosto muito de correr até sozinha. Eu não tenho grupos de corrida, o meu coach é de fora, então eu gosto de correr até sozinha, só quando é os longões que eu chamo 1 ou 2 amigas pra fazer. Mas nunca corro em grupo, enfim, porque eu saio pra correr o momento que tá eu e eu. Eu digo assim, é eu e Deus. É a minha paz de espírito, e eu acho que por isso que eu comecei a ir tão longe, porque eu dizia que eu nunca ia correr mais de 10. Pra que correr mais de 10? Eu dizia pro meu marido, pra quê? Porque daí o botox cai, aí começa a cair tudo, o corpo já não consegue mais ganhar massa magra, 10 é o limite, 10 tá ótimo, vou correr só 10.
Quando eu vi, estava fazendo uma meia maratona. Porque foi isso, fui gostando e correndo e pensando e refletindo, e é um momento assim de desopilar, sabe? Tu tá correndo assim, eu tô desopilando. Pensando e olhando para aquela natureza, e adoro correr de manhã cedo ou no pôr do sol, para te ver a natureza e poder aproveitar. É muito Desfrutar. isso, assim. E aí acho que por isso que eu cheguei tão longe, assim. Não quero continuar correndo muito, assim, porque é um desgaste também. Aí ano que vem a Lu de novo no podcast, corri 42. Tá todo mundo nessa ansiedade, mas não é o meu objetivo. Não é o meu objetivo fazer a maratona. Essa daí eu vou deixar pro meu marido. Sim. Aí ele faz com os pés nas costas. A próxima Meu dele acho que vai Deus. ser o Iron Man, né? Nada. Ano que vem. Vai fazer o Ironman. sprint que ele falou pra mim, né? Ele vai fazer o sprint, vai devagarzinho, não tem pressa também, vai aos poucos. Aos poucos é que eu acho que assim, ó, não dá pra te sofrer. Sim. Não pode ser sofrido. E o esforço do treino, ele não é fácil, não é leve, né? Então, se tu for fazer que vai deixar de ser prazeroso para ser sofrido, aí não vale a pena. Então, se for para fazer ano que vem, mas olha, se preparar um pouco mais e fazer mais leve no outro ano. É o que eu digo, todo mundo pode fazer uma meia maratona. Agora, tu pode fazer sofrendo e tu pode fazer leve. Sim. Eu fiz no Rio super leve, tranquila, passeando. Porque eu fui num pace acima do que o meu coach tinha planejado e tinha me preparado para fazer. Que eu disse, não, eu depois quero estar bem, quero ir aproveitar o Rio de Janeiro, quero ir curtir. Quero curtir. Então, eu fiz tranquila, entendeu? Aí vai muito do objetivo de cada um. Sim. Vai muito do objetivo de cada um, é bem isso. Legal. Ô Lu, a gente tá chegando nos minutos finais e antes de eu fazer a última pergunta pra você, na verdade eu vou deixar até pra Bia fazer a última pergunta. Tu comentou ali que tu lê. E eu já quero pegar esse gancho. Se tivesse que indicar 3 livros, não precisa ser um específico para tecnologia, negócios, Sim, 3 em livros. geral. Quais os livros que você indicariam? 3 e por quê? Então, o meu livro de cabeceira é A Autoestima de Seu Filho, que eu tô lendo agora, é o meu livro que tá na cabeceira da minha cama. Que é um livro que eu li ele quando eu estava grávida, só que ele não fazia tanto sentido porque elas eram bebês. Sim. E aí eu comecei a ler agora, novamente, que ele tá na fase da Luísa, que é para te trabalhar, que te ajuda a trabalhar a autoestima do teu filho na fase adulta. Então, tudo que tu fala, da forma que tu fala, como tu conversa com a criança, tu impacta diretamente na autoestima dela. Então, eu leio esse livro para ele me ajudar com o dia a dia, a rotina delas, a conduzir de uma forma que eu não vou magoar a autoestima delas, não vou deixar elas para baixo, não vou deixar elas tristes, enfim. Então, eu tenho esse cuidado e essa preocupação da autoestima do seu filho. O livro mais importante para mim, na vida, é a Bíblia. Então, eu sempre tenho a Bíblia aberta no meu quarto, eu leio os salmos da Bíblia, eu acho que a Bíblia ali é uma grande escola. Tu poder ler, tu reler, tu rever, tudo que está ali realmente é o que a gente vive, e ali a Bíblia é onde eu consigo encontrar respostas para muitas coisas, principalmente nos momentos desafiadores, nos momentos de dúvidas, nos momentos de tomar uma decisão. Então, para mim, o livro que eu indico, o mais importante, é a Bíblia. Tá unânime já, né? Tá unânime, já é o terceiro podcast que fala a Bíblia. E um livro bem simples. Tem muitos livros que eu já li, né? E como jornalista também, na época de faculdade, eram muitos. Lê muito. Mas um livro simples e que ele é transformador, pequeno, barato, fácil leitura, é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Muito Paulo bom. Vieira é um grande coach. Eu fiz o processo dele e eu lembro que quando eu fiz, muita gente recriminava, tu vai pra coach, tu vai pra isso, que os coaches têm aí as pessoas... Às vezes uma má fama, né? Exato, uma má fama. E para mim foi transformador. E esse livro eu já dei para muita gente de presente. De vez em quando alguém vem conversar comigo, que tá com alguma dificuldade, enfim, O Poder da Ação. Esse livro é maravilhoso. O Poder da Ação é um livro assim que te ajuda realmente, porque às vezes a pessoa, eu sempre digo, uma ideia sem ação é só uma ideia. Sim. Uma ideia sem ação, ela é só uma ideia, ela vai ficar ali no papel e não vai mudar nada, né? Eu e o Tarone, a gente ainda brinca que ele sempre vem com as ideias, ele cria, e eu vou lá e executo. Eu sou a executadora, eu vou lá e... Então, o poder da ação, tu ter o poder de agir, de ir lá, de fazer, isso pode te levar assim para outros patamares em todos os sentidos da vida, familiar, pessoal, profissional, enfim. Então eu acho que seriam esses 3 livros. Tem até legal, até você tem um outro podcast aqui sobre a charada dos 3 sapos numa folha no meio do rio. Já ouviu? Não. Tinham 3 sapos em cima de uma folha no meio do rio e um decidiu pular.
Tá. Aí a charada é, quantos ficaram na folha? Tinham 3 sapos. Naquela folha só ficou um. Não, tinha 3 sapos. Um em cada folha. Não, numa nenhuma folha só. Ah, na mesma folha. E E um um decidiu decidiu pular. Mas ele pulou ou ele só decidiu? Ele só decidiu. decidiu. Ah, tá. Então, Tem daí, uns tipo, A três. charada é Aham. essa. Então a charada os é 3 essa, porque, ficaram. porque a gente Entendi. tem sempre aquela de, eu vou fazer tal coisa. Não faz. Tu não Uhum. tomou ação, você só se decidiu e não fez nada. Não fez, exatamente. Não mudou. Não mudou o nada. ambiente, né? Ficou ali. É bem isso mesmo. E na nossa última pergunta, a gente tem uma rede de espectadores que estão te ouvindo. E esses espectadores, eles buscam uma mudança, um insight, uma reflexão que possa ajudar, talvez, em um momento que eles estão passando com a empresa, com o momento que eles estão passando, talvez, pessoal. Se tu pudesse deixar uma reflexão para esse pessoal que está te ouvindo e que vai ser impactado por isso e que vai mudar a vida deles, qual seria? Para mim, o que nos sustenta, né, o que nos ajuda no momento de dificuldade é a fé. Então, a minha sugestão, né, no momento desse, é fortalecer a fé. Então, procurar fortalecer a tua fé, independente de qual for o desafio, independente de qual for a tua religião. Porque se a gente fortalece a fé, se a gente acredita, se a gente crê, se a gente está bem consigo mesmo, está com Deus no nosso coração, a gente vai conseguir saída para tudo. Acho que tudo na vida tem saída, tudo na vida é passageiro, a não ser a morte, que a gente não tem o que fazer, que isso daí é uma coisa divina, também é uma passagem. que também é uma passagem. Mas a minha sugestão, assim, que eu sempre digo, é fortalecer a fé. Se tu fortalecer a fé, tu vais encontrar palavras, vai encontrar sabedoria para conduzir qualquer situação. Que legal, muito bom. E se quiserem encontrar a Lu e a Eled, onde que eles encontram? Então, o meu Instagram pessoal é @lumartinscavalcante e o da Eled é Eled Painéis. Muito bom. E se vocês quiserem também acompanhar a BF no Instagram, bf.mktstudio, o nosso podcast, bf.talkspodcast. Peço já de antemão que vocês curtam, compartilhem esse podcast, por favor. Se inscrevam no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Com certeza esse conteúdo que está aqui te inspirou de alguma forma e pode inspirar mais pessoas. Então, aproveita para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, se inscrever no canal, porque isso faz o nosso conteúdo chegar ainda mais longe. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.